Parecer do Conselho de Ética que recomenda a cassação do deputado Eduardo Cunha é lido em plenário. Deputados discutem o novo texto do projeto que renegocia a dívida dos estados. E esta edição destaca também: Câmara analisa projeto de lei que visa a proteção de dados pessoais enviados pela internet. Pode se tornar obrigatória a instalação de equipamentos que liguem residências de baixa renda à rede de energia elétrica e saneamento básico. Boa noite. Em Brasília, 9 horas e 28 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário voltou hoje ao tema da renegociação da dívida dos estados com a União. Um novo texto para o projeto foi apresentado hoje aos deputados. É uma proposta menos restritiva quanto ao controle de gastos dos estados. Também nesta segunda-feira foi lido em plenário o parecer do Conselho de Ética que recomenda a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Senhores deputados, a leitura foi feita pelo deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Agora, para o processo entrar na ordem do dia, são contadas 2 sessões do plenário. A partir daí, o processo passa a ter preferência sobre os demais, mas não tranca a pauta. A data de votação será definida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Parte dos líderes pediu pressa. Eu estive há pouco com o presidente fazendo a ele um apelo para que a votação da cassação de Eduardo Cunha fosse realizada nesta quarta-feira, já que, felizmente, hoje, como nós prevíamos e pedimos, foi lido o processo dele em plenário e, com isso, a publicação ocorre amanhã e em 2 sessões o caso entra em regime de preferência. Nada impede que ele seja votado ainda na quarta-feira. Quarta-feira que ele vai discutir, então, com os líderes. Na quarta-feira, possivelmente nem haverá líderes e nem deputados na quarta-feira. Ou seja, e na semana que vem começa oficialmente a campanha eleitoral, depois do dia 16. Então é uma protelação. Eu acho que passou da hora. Está se completando 10 meses que essa novela não acaba. Passou da hora de acabar. O presidente Rodrigo Maia tem receio de marcar uma data e não dar número. E aí cair no colo dele essa responsabilidade sozinho. A minha sugestão é que todos nós que queremos resolver logo essa questão, possamos contribuir. Eu quero marcar a data e na data marcada eu trago os deputados para votar. Ponto. O presidente Rodrigo Maia não definiu nenhuma data. Ele se voltou para outra proposta, a que trata da renegociação das dívidas dos estados e que também movimentou os bastidores do plenário nesta segunda. Um novo texto foi levado ao plenário pelo relator Esperidião Amin. Foram retiradas medidas relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal, que será objeto de nova proposta que o governo quer discutir separadamente no Congresso. Estamos retirando dele, tudo que ele falava sobre previdência, tudo que ele falava sobre aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Por que foi retirado? É um afrouxamento? Não. E isto será objeto de uma proposta de emenda à Constituição própria. Limites de gastos e modificação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto também foi retirado. Eu, assim que venci as eleições para presidente da Câmara, dei várias entrevistas dizendo que essa seria a minha primeira grande prioridade como presidente da Câmara de Deputados. Hoje nós conseguimos terminar um texto que representa a opinião da grande maioria dos líderes dos partidos representados nessa casa. Acho que é um texto que vai ao encontro daquilo que é importante para o Brasil: responsabilidade fiscal e equilíbrio nas contas públicas. No plenário, as críticas à proposta continuaram. É uma vergonha o que estão fazendo. Estão negociando o direito do serviço público para renegociar a dívida dos estados. O que é isso? Essa casa tem que ter dignidade, tem que ter respeito. 23 páginas invasivas e invasoras da competência de estados e municípios. Isso saiu. Só contém o acordo da dívida.
A votação da proposta sobre a dívida dos estados com a União ficou para esta terça-feira, mas somente após o relator apresentar parecer sobre as emendas que forem apresentadas. A CPI da Câmara, que investiga o seguro obrigatório pago por donos de veículos, o DPVAT, ouviu nesta segunda-feira a corregedora do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso. Nos últimos 4 anos, foram investigadas quase 80 denúncias de fraude no DPVAT naquele estado. E o Denete Monteiro Fortes é corregedora do Conselho de Medicina de Mato Grosso. É ela quem investiga as denúncias contra médicos naquele estado, inclusive aquelas relacionadas ao DPVAT. Desde 2012, foram 79 casos envolvendo 16 médicos. O DPVAT é por acidente, né? Por invalidez, e aí ele poderia estar emitindo um laudo com presença de invalidez permanente ou dando um percentual de invalidez, entendeu? Então, na realidade, isso era emitido na ausência do periciando. A CPI pediu cópias de todas as denúncias e sindicâncias. A punição do Conselho Regional de Medicina varia desde uma advertência até a cassação do exercício da medicina. Nós temos médicos que está pelo Conselho Federal de Medicina, ele recebeu uma suspensão de 30 dias, mas ainda nós não temos nenhum que foi cassado em relação ao DPVAT. A questão é saber se isso aí é o suficiente. Outro detalhe, a sindicância raramente vira um caso de polícia. Na hora que ficar caracterizado realmente que houve essa má-fé, evidentemente tem que transformar isso em crime e vai ser tipificado pelo Código Penal. Então acho que a punição ela tem que ser muito mais grave, muito mais forte, porque serve inclusive de exemplo para que outros não pratiquem ou venham a praticar com menos intensidade. Uma das propostas dos deputados que integram a CPI é que parte dos recursos da indenização do DPVAT vá para o Sistema Único de Saúde. Por isso, a comissão recebe nesta terça-feira o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Hoje, a CPI da máfia do futebol adiou novamente a apresentação do relatório final. A leitura e discussão do parecer já havia sido adiada na semana passada, também por falta de quórum. O presidente da comissão, deputado Laudívio Carvalho, marcou nova reunião para terça-feira, data prevista para o encerramento da CPI. O deputado se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para pedir a prorrogação desse prazo. No Brasil, ainda não existe uma lei específica para proteger os dados pessoais que circulam pela internet, mas a Câmara está analisando 2 propostas que pretendem mudar essa situação. Sabe quando você recebe um e-mail de uma loja em que você nunca entrou? Ou quando chega na sua casa a propaganda de um cartão de crédito de um banco que não é o seu? Quando essas coisas estranhas acontecem, é natural que você se pergunte: como conseguiram saber meu nome completo, meu e-mail, meu endereço? Ou por que mandaram isso para mim? Nossos dados pessoais não deveriam ser divulgados a ninguém, certo? Mas não é o que acontece. Os chamados dados pessoais são, além de repassados irregularmente, muitas vezes vendidos a lojas, bancos e outros estabelecimentos comerciais. Alguns projetos em análise aqui na Câmara têm o objetivo de proteger esses dados. O mais recente foi enviado pelo governo neste ano. Se ele for aprovado, você vai ter que dar autorização cada vez que um dado seu for utilizado. As empresas que descumprirem essas regras serão punidas. São considerados dados pessoais aqueles que podem levar à identificação exata da pessoa. O projeto do governo sobre o tema chegou a tramitar em regime de urgência aqui na Câmara, mas ela foi retirada em julho. O deputado Sandro Alex, que foi relator da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, acredita que o tema merece sim ser analisado com prioridade, mas também com outro cuidado. O tratamento dos dados pessoais é urgente, é pertinente, é necessário, mas ele precisa equilibrar, a garantia dos direitos fundamentais, a sua individualidade, com o mercado, com os negócios, com o crescimento do país. Empresas que trabalham com dados defendem que a autorização da pessoa não seja necessária em todos os casos. O consumidor precisa ser identificado pelos outros consumidores, pelo mercado, por quem faz negócios com ele. É preciso saber quem é a pessoa. Existe um interesse público, até de segurança, de que as pessoas sejam adequadamente identificadas.
As empresas argumentam que, em algumas situações, o consentimento já é dado de uma maneira prática. Vou lhe dar um exemplo. Chego ali no balcão da segurança e a pessoa me pede o meu documento. Também pede para tirar uma fotografia. No final, pressiono meu dedo e entrego a minha digital. Eu cedi 3 informações pessoais ali. Eu fiz isso de forma expressa? Não. Qual é o dever implícito dessa empresa de segurança? Ela pegou os meus dados pessoais para autorizar a entrada, e só. O procurador da República, Vladimir Aras, da área internacional do Ministério Público, lembra que a legislação da Europa que protege os dados pessoais existe desde 1981. Ou seja, é 35 anos mais velha do que qualquer lei que venha a ser editada sobre o tema aqui no Brasil. E como ela faz falta. A lei não deve proteger o cidadão apenas no seu relacionamento com as empresas, mas deve proteger também o cidadão no seu relacionamento com o Estado, sobretudo naquilo que o Estado tem de mais intrusivo e invasivo, que é a sua atividade de investigação criminal e de persecução criminal. O procurador vai além. O fato de o Brasil não contar com uma legislação que proteja esses dados pessoais faz com que estejamos até mais vulneráveis em relação ao terrorismo e à violência nos estádios durante as Olimpíadas. Pode acontecer, por exemplo, com torcedores, esses torcedores violentos chamados no Reino Unido de hooligans, ou chamados aqui na Argentina de barra bravas. Nós podemos ter dificuldade de receber esses dados, ou até de transferir dados de torcedores brasileiros a outros países, em função da carência de uma legislação clara nesse aspecto. E você vai ver depois do intervalo, o amianto, muito usado na fabricação de telhas e caixas d'água, pode receber a classificação de resíduo industrial perigoso. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento da Câmara. E você vai ver também. Pode se tornar obrigatória a instalação de equipamentos que liguem residências de baixa renda à rede de energia elétrica e saneamento básico. A gente volta já. Um seminário promovido hoje pelo Conselho de Comunicação do Congresso debateu a missão da EBC, a empresa brasileira de comunicação, que recentemente enfrentou turbulências e sucessivas mudanças de presidente. As turbulências por que tem passado a EBC ao longo dos meses do governo interino de Michel Temer não foram esquecidas durante o debate. O presidente da empresa foi afastado sem que o conselho curador da EBC tivesse sido consultado. Outro presidente, indicado pelo governo Temer, tomou posse e acabou com vários contratos assinados com jornalistas. O desfecho, quem deu foi o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli determinou a volta do antigo presidente ao cargo. De lá para cá, notas em jornais têm dado conta de que a EBC poderia acabar ou ser transformada em uma agência de comunicações. O desafio do poder público no Brasil nesse momento é evitar a tentação de achar que fechando a EBC ou transformando a EBC numa agência de comunicação governamental, ela resolveu o problema. Não resolveu, nós vamos perder muito do que foi acumulado até aqui. Eu repito, todas as democracias contam com um sistema de emissoras públicas criativo, vibrante. A gente não sabe o que o governo pretende com a gente. É importante esse debate para que a sociedade entenda realmente que existe uma empresa de comunicação que é pública, ou seja, ela é da sociedade, ela não é do governo, para que se aproprie desse projeto e que entenda que a sociedade faz parte e está na EBC representada pelo Conselho Curador. A TV Brasil costuma ser criticada por pessoas que argumentam que ela não dá audiência. No seminário, participantes explicaram que não é a audiência que determina a existência das emissoras públicas nos países onde a democracia está consolidada, como Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha e outros. E sim o fato de a programação prover conteúdos que não interessam às TVs privadas, como música erudita, por exemplo. A audiência, por outro lado, também não é tão ruim como se divulga, segundo palestrantes. A gente tem medição de Ibope em apenas 6 cidades brasileiras e 32 milhões de brasileiros assistiram à TV Brasil no ano passado. Então, isso sem contar o que nós temos de TV por assinatura, de antena
antena parabólica e principalmente das emissoras parceiras que levam o sinal da TV Brasil, a programação da TV Brasil a 3.100 cidades brasileiras. Então, querer reduzir isto a 6 metrópoles é realmente jogar contra, né? São interesses por trás disso. Se mudanças na EBC são necessárias, elas ainda não se transformaram em projetos de lei. Que tenha chegado ao Conselho de Comunicação Social também não. Eu acho que nós demos hoje aqui um pontapé inicial para essa discussão, não é? A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara debateu o projeto que obriga concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica a instalarem equipamentos ligando a rede de distribuição às residências de baixa renda. A proposta prevê a instalação apenas do padrão de entrada simplificado, ficando os demais equipamentos sob responsabilidade do consumidor. Representantes do setor elétrico e de saneamento demonstraram preocupação, pois acham que pode significar aumento nas tarifas pagas pelas famílias de baixa renda. Se não tiver um foco específico para uma determinada classe de consumidores que você quer abranger, todos os consumidores vão pagar para a instalação dos novos padrões de energia elétrica, inclusive aqueles consumidores que já estão ligados. E hoje já existe uma legislação no setor elétrico que obriga as distribuidoras a instalar os padrões de entrada e a instalação interna das residências, indo além do padrão de entrada, para os consumidores residenciais de baixa renda localizados em áreas rurais do Brasil. Existe, no entanto, dentro do saneamento, a prática da tarifa social. Nós temos que tomar cuidado na análise do projeto de verificar o seguinte: se essa instalação passar a ser feita pelo prestador de serviço, existe uma série de consequências de custos que vão refletir na tarifa e isso vai contaminar a própria capacidade de pagamento dos usuários de baixa renda. Para o deputado Hildo Rocha, a audiência pública foi importante para avaliar o impacto que a proposta pode causar no dia a dia do cidadão e vai ajudar na elaboração do parecer. Nós temos que focar na baixa renda, embora a baixa renda já seja beneficiada com alguns subsídios nas duas áreas, tanto no saneamento, que é a questão do abastecimento de água potável, assim como também do fornecimento de energia elétrica, embora o baixa renda é mais beneficiado naqueles que residem na área rural, como foi aqui bem explicado pela própria ANEEL. Não alcança as periferias das grandes cidades, embora muitas das vezes as pessoas que estão na periferia tenham uma condição de vida muito mais precária do que aqueles que estão na zona rural. O resíduo de amianto, também conhecido como asbesto, pode receber a classificação de resíduo industrial perigoso. É o que prevê uma proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, que também regula as formas de descarte do produto, muito usado na fabricação de telhas e de caixas d'água. A Comissão de Desenvolvimento aprovou proposta que classifica o resíduo de amianto in natura, na forma de pó e fibra, como resíduo industrial perigoso. O amianto, também conhecido como asbesto, é aquele produto usado na fabricação de alguns tipos de telhas e caixas d'água. Pelo texto aprovado, a forma como o resto de amianto será descartado na natureza vai ser definido no momento do licenciamento ambiental de empreendimentos voltados para a extração e industrialização do produto. A proposta original do deputado Antônio Carlos Mendes Tame era mais restritiva e rígida. Não há limite considerado não perigoso. O Instituto Mundial de Combate ao Câncer, da OMS, considera que o asbesto ou amianto, mesmo considerando o amianto branco, que é o único permitido no Brasil, que ele aumenta o risco da pessoa ter asbestose, que é o câncer de pulmão causado pelo amianto. Pessoas que aspiram aquele pozinho do amianto podem contrair câncer. Ora, se podem contrair câncer, nós temos que proteger o trabalhador e a saúde da população em geral. Como que eu protejo? Proibindo a extração, a fabricação, a comercialização, a venda, tudo. Acabo com a cadeia do amianto, seja o amianto branco ou nós queremos ser uma espécie de jabuticaba, o único país do mundo que produz um tipo de amianto que é permitido? Não existe isso.
O amianto já é proibido em 37 países desde a década de 90. A Comissão de Desenvolvimento foi a primeira a aprovar a proposta, que tramita em caráter conclusivo, mas o texto ainda será analisado por outras comissões da Câmara. E a Comissão do Esporte aprovou um projeto que estabelece uma série de regras para as escolinhas de futebol. O objetivo é prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes nesse tipo de ambiente. Muitas crianças frequentam as escolinhas de futebol com a finalidade de aprender um esporte. Mas muitos desses pequenos jogadores e também dos pais deles compartilham um sonho: tornar-se jogadores profissionais. Quem sabe um novo Neymar, promessa de riqueza para todos os familiares. Só que essas expectativas atraem aproveitadores. E é comum que a família perca dinheiro enquanto os jovens são submetidos a vários tipos de exploração. Alguns ainda acabam abandonados longe de casa. E eu acho que isso é uma vergonha para o futebol, não só o brasileiro como internacional. Isso deveria acabar. Com o objetivo de evitar esse pesadelo na vida dos pequenos candidatos a craque, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Esportes da Câmara cria uma série de regras para as entidades de formação esportiva. O treinamento com a finalidade de gerar vínculos profissionais será permitido para atletas entre 14 e 21 anos, com a assinatura de contrato de formação pelo prazo máximo de 2 anos e todos os direitos trabalhistas compatíveis com a atividade. A transferência de menores de 18 anos para outro estado exigirá autorização judicial. As escolas de formação devem garantir aos alunos direitos à educação, saúde física e psicológica, alimentação, transporte, alojamento digno e convivência familiar, entre outros. O relator lembra que o projeto é de autoria da CPI, que investigou denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. Havia muita denúncia de abuso sexual de crianças nas escolinhas de futebol, condições inadequadas para que as crianças pudessem exercitar sua prática esportiva, e esse projeto ele regulamenta bem isso. Ele dá obrigatoriedade aos clubes, às entidades de prática esportiva, para que elas dêem as condições indispensáveis de conforto para o jovem adolescente e as crianças. O deputado e ex-goleiro do Grêmio, Danley, lembra sua experiência de formação no próprio clube para defender as escolinhas profissionais que, segundo ele, não são culpadas pelo problema. Não acredito que o freio ou a fiscalização tenha que ser diretamente na escolinha. Eu acho que as escolinhas são um aliado para isso, mas é difícil. Hoje a lei é muito branda, muito fácil de você tirar de um empresário ir lá, o pseudo-empresário ir lá e tirar, muitas vezes, vendendo um sonho que não existe. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.